Fala pessoal, começando mais um ManoCast. É um prazer poder estar junto com vocês através da rede social. E hoje nós temos o prazer de receber conosco o presidente da ABANF, Associação Beneficente Coronel Antônio Mendes Filho. Junto comigo o Douglas. E o Douglas vai fazer a apresentação aí então do nosso convidado no dia de hoje. Então tá. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui, na verdade, ManoCast, né? E dessa vez com um convidado muito especial, que é o Soldado Galvão, policial militar, e que assumiu este ano como presidente da ABANF, como foi lido aqui pelo vereador. Então, na verdade, vou deixar para ele, passando a bola já, fazer uma apresentação da tua pessoa e o que é aí a ABANF, a associação. Tudo bem, Mano, obrigado pela oportunidade, né? Douglas também, de estar aqui. Falando um pouquinho sobre a associação que nós representamos, que é a ABANF, né? Associação de Nível Médio da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. É uma instituição que ela tem 62 anos na luta classista de representação para a nossa tropa. Então, nós assumimos agora em 2023, dia 15 de abril, e temos um projeto de gestão para melhorar a qualidade de representação, para ajudar os nossos colegas na qualidade de vida, né, tanto social como funcional, e esse é o nosso trabalho, né, deixar um abraço a todos os nossos colegas que estão assistindo, e é um prazer estar aqui conversando com vocês para levar um pouquinho de conhecimento a vocês e para a sociedade também a respeito da nossa associação. Galvão, a gente esteve te visitando lá na sede, lá, né? E tu já falasse agora que a associação ela representa tanto os policiais militares como o Corpo de Bombeiro, né? A gente sabe que o Corpo de Bombeiro até pouco era anexado à Brigada Militar, que agora tem vida própria. Qual é a quantidade de bombeiros e brigadianos hoje associados à associação? Hoje nós temos em torno de 5 mil associados, né? Entre brigadianos, bombeiros, e também temos alguns sócios colaboradores. Esses sócios colaboradores são o pai do brigadiano, o pai do bombeiro, a família, né? Que a gente tem como agregando né? Junto ali para dar esse suporte também a eles, que eles também merecem a nossa atenção, né? Sim. Não só o brigadiano, mas a família em si também merece. Vocês estão ouvindo o Galvão falar, ele tem um sotaquezinho aí, né? De um pouquinho diferente. Caxias? Eu sou, na verdade, sou missioneiro. Missioneiro? Isso, sou lá da fronteira das missões. Lá das missões, olha isso só. Então, como o Douglas já falou, é um prazer estar podendo conversar contigo aí, tu representa essa grande proporção de brigadianos e bombeiros. E a gente sabe, Galvão, que tu assumiu a presidência agora e que tem vários desafios pela frente, né? A pessoa quiser entrar ali no site da associação vai ver um trabalho extraordinário que o presidente vem fazendo, tanto dentro da Assembleia Legislativa como nos municípios, né? Porque hoje, gente, a gente vive um momento em que as associações precisam buscar a valorização dos seus associados, né? É o que vocês têm feito muito bem, buscando para família brigadiana, né, aquilo que é devido dela. E eu vou deixar para te fazer um pequeno relato do que vocês estão fazendo agora e depois a gente já vai entrar no nosso assunto principal do nosso podcast. Então, nós como associação, a gente está sempre em diálogo, né, com deputados, com vereadores, assim como a gente conversou, né, que o senhor nos procurou, para informar as necessidades da tropa, e hoje a gente vive um momento bem intenso, né, com o governo do Estado, infelizmente, né, deveria valorizar ainda mais um dos tripé, né, que eu sempre falo, né, que a Brigada Militar é o pilar mais forte de sustentação do Estado, porque uma sociedade sem segurança, ela não é sociedade. Então a gente vem tentando diálogo, né, porém o governo ele não dialoga com a categoria. Infelizmente, de 2018 para cá, a gente perdeu muito, principalmente nossos veteranos da reserva, né, com a questão da previdência, a questão que nós perdemos as vantagens temporais. São inúmeros fatores aí nos pacotes de 2018 que acabaram prejudicando a nossa tropa. E agora nós estamos com outro grande problema, que é a questão do IP Saúde. Mais uma vez o governo está nos taxando, né, nós
militares estaduais, os servidores civis, né, professores, a Polícia Civil, as outras entidades, com essa taxação dos dependentes, o aumento da alíquota de contribuição do IP-Saúde e mais a taxação dos dependentes. Isso vai prejudicar muita gente mesmo. Então, a gente tenta explicar e passar para a sociedade que a culpa da má gestão do IP não é dos servidores, é do governo do Estado. Inclusive, a própria CAGE, que faz as auditorias do Tribunal de Contas, ela apontou: o Estado deve 356 milhões ao IP-Saúde só em precatórios. Aí tem as autarquias que devem, né? O próprio sistema do IP-Saúde, ele não é atualizado desde 2013. Ou seja, tu não consegue ver a qualidade do gasto, aonde está indo o dinheiro. Então, a gente pede, inclusive levamos documentos aos deputados para que peçam uma auditoria, para sim ver o real problema do IP-Saúde e aí, a partir disso, começar a buscar a solução. Temos que taxar o servidor? Pode até taxar, mas dentro de um limite, né? Porque hoje a forma que ele está fazendo vai prejudicar muita gente. Isso aí acaba causando mais uma sobrecarga em cima do brigadiano, né? Pelo que tu nos explicou, além do titular pagar o que se paga, né? Ele quer taxar os que são dependentes. Isso aumenta mais a questão de valores a ser arrecadados dentro da folha já do brigadiano. Exatamente. Eu vou dar o meu exemplo, né? Sou soldado da brigada. Para mim vai aumentar 115, 117% o valor da contribuição. Ou seja, ele duplica o valor que eu contribuo hoje, porque ele vai taxar minha esposa e vai taxar meu filho. Os mais veteranos, que têm acima de 59 anos, a taxação vai ser muito maior. E os menores salários vão ser taxados, praticamente todos eles acima de 100%. Praticamente todos eles. Professor, policial civil, todo mundo vai entrar nessa taxação. E isso é ruim, porque acaba afetando muito o bolso, né, tanto dos militares estaduais como dos servidores. Pois é, Galvão, esse é um assunto que tem muito pano para manga aí. Que por si só já rendia um podcast. Quem sabe a gente combina aí, trazemos o Galvão, trouxemos mais alguém claro, representando alguma parte da sociedade, dos funcionários públicos, até para a gente entender melhor. Eu acho que o Galvão já passou alguma coisa para o Douglas em relação à frente parlamentar, coisa parecida, assim. Mas vamos para o nosso assunto principal, que é o nosso objetivo hoje, né, Galvão? E eu quero só te perguntar, como é que foi o teu time domingo? O meu saiu vitorioso, né? Tá Fazer o quê? Vamos fazer o quê? Desculpa aí, meu Thiago. Vamos lá. Aliás, né, tá sendo vitorioso há bastante tempo, né? Bastante tempo. Bom, então não havendo divergências nessa área, né, a gente pode partir aí para o nosso próximo assunto, que de fato é um assunto bastante sério e também delicado. Bem, o vereador Mano, como presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos aqui do município de Cachoeirinha, evidentemente ele está muito atento a tudo que vem ocorrendo na esfera da segurança pública, seja a nível municipal, estadual. E nós vimos algumas divulgações na mídia recentemente falando sobre a saúde mental da tropa, mais especificamente da Brigada Militar, né, que é uma tropa que já conhece, como policial militar, enfim. E a primeira manifestação que nós vimos foi justamente uma nota da ABANF, que foi divulgado na página oficial da ABANF, nas redes sociais e também no site, mas que ganhou uma grande repercussão quando foi lida na Rádio Guaíba, essa nota. O título da nota é A Tropa Está Doente. Então, falando ali sobre os altos índices de, digamos, atendimentos, ou seja, policiais que procuram essa assistência psicológica do setor de saúde da Brigada Militar, bem como o número de suicídios, que teve um aumento significativo. Recentemente também, umas 2 semanas mais ou menos, nós tivemos um articulista da GZH, Fabrício, e ele fez a seguinte publicação: Hora de atender os 190, chamando a atenção também para estes números. Ele acabou fazendo uma ação que deu muita repercussão nas redes sociais. Eu tenho muitos amigos da Brigada Militar e quase todo mundo compartilhou esse vídeo, em que ele distribui uma rosa branca para os brigadianos como uma forma de agradecimento e também de chamar a atenção ao fato de que eles precisam, devido à seriedade, ao estresse que a própria profissão em si impõe, deles procurarem essa assistência psicológica. E os números que ele jogou nesse vídeo, por exemplo, só no ano de 2022, ano passado, foram mais de 18 mil atendimentos no setor de psicologia da Brigada Militar. Tá? Também falou ali da questão do número de suicídios.
E mais recentemente ainda, no último domingo, para ser mais preciso, no fantástico dia 21/5, foi feita uma reportagem de quase 10 minutos falando sobre a saúde mental da tropa, aí sim, referindo-se às polícias, tanto civis quanto militares, a nível de Brasil. E eles trouxeram por várias vezes durante a reportagem o título, de certa forma, da nota que vocês divulgaram há pouco tempo: A Tropa Está Doente. Então, assim, desde logo é muito importante eu fazer uma ressalva. É claro que nós procuramos o comando da Brigada Militar. Primeiramente falamos com o Coronel Douglas Soares e depois, posteriormente, nós falamos com o Coronel Luigi Soares. Douglas Soares é o subcomandante-geral da Brigada Militar e, no caso do Luigi, ele é o chefe do Estado-Maior da Brigada Militar. Fomos muito bem recebidos por ambos, né? Eles estavam perfeitamente cientes qual seria a pauta, conversar com eles sobre essa questão, o que a Brigada oferece e tal. E nós solicitamos a podcast com um representante do setor de saúde da Brigada Militar, que justamente por ser um assunto sério e delicado, é importante, para trazer uma conscientização sobre isso, um profissional da área. Foi liberado, já mandei o e-mail, estamos esperando a resposta. Mas, enquanto isso, nós queremos ouvir você, como presidente da associação, que fez a divulgação dessa nota. Galvão, afinal de contas, a tropa está de fato doente ou isso aí é um sensacionalismo por parte de alguns setores da mídia e da política? É um assunto bem pertinente, né, Douglas? Por quê? Porque é um assunto delicado de se falar e realmente é assustador esse número expressivo, tanto de atendimentos como, infelizmente, das perdas dos nossos colegas que vem aumentando aí nos últimos anos. Então, a gente tem essa preocupação, né, como representante da classe, a gente já está trabalhando, buscando algumas soluções. A gente sabe que são inúmeros fatores que geram esse problema dentro da tropa, não só, como a gente diz, né, da brigada, mas, como bem citaste aí, a nível Brasil hoje, né, que infelizmente deu aqueles 2 casos, um em São Paulo e outro no Ceará, que repercutiu muito, até porque foram 3 ou 4 vidas no mesmo evento, né? Então isso realmente assusta, né, ao nível do estresse que o policial estava para cometer esse tipo de atitude, vamos dizer assim, e tudo hoje gera uma sobrecarga no policial. A sociedade, a mídia, porque o policial, como eu sempre digo, às vezes tu tem minutos para decidir uma situação que tu vai enfrentar. Se tu errar, cai o mundo em cima sobre você. Se tu acertar, tu vai ter o dever. E não é assim que deve ser tratado, né? O policial, atrás da farda, ele tem um ser humano, ele tem um pai de família, ele tem uma mãe de família. Ninguém sai para a rua pensando em matar alguém. Tu está ali como defensor do Estado, defensor da sociedade. O perigo veio até ti, tu vai enfrentar, né? E isso acaba realmente sobrecarregando o policial. Aí vem outros fatores, né? Questão familiar, questão de finanças, questão do alcoolismo. Então, o próprio comando da brigada, a gente já conversou sobre esse assunto, também está preocupado com essa situação e está construindo, né, situações lá dentro do Departamento de Saúde. Hoje temos, se não me falha a memória, 37 médicos, né, psiquiatras, psicólogos, que estão à disposição da tropa. Porém, eu, como brigadiano, e ouvindo os nossos colegas, há uma restrição quanto a isso. Por quê? Porque o brigadiano, quando ele procura o atendimento, né, principalmente o pessoal da ativa, ele acaba perdendo, se ele for afastado, ele acaba perdendo alguns benefícios, que é a substituição temporária, que não pode fazer hora extra, em alguns casos acaba retirando a arma em cautela dele, ou às vezes até a particular, dependendo do caso, né, que também isso é de se averiguar, para evitar um mal maior, que se faça isso. Mas então esse assunto ele é bem amplo, né, na questão. Às vezes a pessoa diz assim, mas não é culpa da brigada. Eu entendo, não é só culpa da brigada, são vários fatores. Mas às vezes uma sobrecarga de escala, tudo isso acarreta, né, em acontecer o pior. Nós estamos sim conscientizando os nossos colegas que procurem ajuda. Se não quer procurar
um psicólogo, um psiquiatra, que procure um amigo, procure a família, porque o brigadiano ele tem essa armadura, né? Ele é o fortão, mas chega um ponto que tu não aguenta mais, por várias questões, questão do dia a dia, questão das ocorrências, porque eu sempre ressalto também, o brigadiano ao chegar numa ocorrência, às vezes ele tem que fazer o papel de policial, ele faz o papel de médico, de enfermeiro, de psicólogo, porque dependendo do estresse que está aquela ocorrência, tu tem que acalmar para tentar tomar providência. Então, é muito estressante o nosso dia a dia. Isso é uma coisa que tanto o Coronel Douglas quanto o Coronel Luigi, né, colocou para nós, e eu achei muito interessante, que o brigadiano não é um extraterrestre, né? Ele é um ser humano, igual a todos nós, porém com uma função muito mais pesada sobre ele do que um cidadão comum, né? Como o senhor acaba de colocar, ele tem que tomar várias decisões para resolver um problema e que às vezes ele tem um muito maior sobre ele, entendeu? Que ele teve que deixar em casa aquela situação para poder defender o cidadão comum. Mas o que a brigada, assim, de definitivo, ela faz hoje para dar atendimento a esses brigadianos que hoje precisam realmente? Eu sei que foi colocado, eu acho que em torno de 35, né, psicólogos que a brigada oferece, mas além disso, ela tem algum projeto que... vou dar um exemplo assim bem grosso, tipo Alcoólicos Anônimos, onde o brigadiano pode sentar, pode conversar, pode expor, né? Porque às vezes, cara, a gente é humano, né? Às vezes tu precisa desabafar com alguém, tu precisa, né? E por mais rústico que o brigadiano seja, chega um momento que ele tem que abrir o coração dele para alguém, né? A brigada oferece esse tipo de trabalho? Sim, a brigada ela tem 2 projetos, né? Que é o programa Anjos, que é voltado à questão da saúde mental, né? Que lá são turmas que são qualificadas, tanto de soldado a coronel, para tentar identificar no meio da tropa o colega que está precisando de ajuda, aí sim para fazer o encaminhamento, né? E tem também a questão do PM Vítima, né? Que é feito pela Corregedoria da Brigada. Hoje o que acontece? Colega se envolve às vezes em ocorrências, hoje todo mundo sabe, né? A questão das facções, são tudo, e acabam sendo ameaçados. Às vezes tem que trocar de cidade, tirar a família, tirar o filho da escola. E a Corregedoria tem esse projeto também para acolher o policial. E isso também, essa questão de tu trocar de cidade, tirar teu filho do local que ele sempre viveu, isso acaba afetando o psicológico do policial. Porque, como a gente diz, nós estamos representando o Estado. A nossa família é outra coisa. Se eu fui para a ocorrência, fui eu, não foi meu filho, não foi minha esposa. Sim. Então, se for para fazer algo que, né, venha contra mim, não contra a minha família. Mas hoje a gente sabe como é a criminalidade e não é fácil lidar, cada vez está aumentando mais. E nós, como Brigada Militar, hoje, nós não temos esse apoio do governo. Ou seja, nós estamos trabalhando hoje com a metade do efetivo previsto. Isso também sobrecarrega, né, porque o governo não repõe o que se deveria, né? Não só esse governo, mas os demais governos. Nós temos uma legislação que prevê 32 mil homens e mulheres, nós estamos com 17 mil. E fazendo o trabalho, dando os números que o governo precisa. E isso não é valorizado. E cada vez ele nos tira mais direito. Então hoje, como eu citei antes, a barreira entre o bem e o mal é a segurança pública, é a Brigada Militar, é o Corpo de Bombeiros. Porque nós estamos trabalhando diuturnamente. Seja sol, seja chuva, feriado. Enquanto a maioria descansa, nós estamos trabalhando, cumprindo o nosso papel. Então, todo esse contexto ele sobrecarrega, né? E acaba afetando realmente a saúde mental da tropa. Veja, Galvão, assim como alguns setores dão a devida atenção a esse problema da saúde mental da tropa, existem, em contrapartida, como em tudo na política, na verdade, aqueles setores que tentam, de alguma forma, minimizar o problema. Tá? Então, existem, por exemplo, alguns argumentos ou algumas objeções, como, por exemplo, olha, o policial militar, como foi dito aqui, ele não veio de Marte. Ele é fruto, no caso da Brigada Militar, da sociedade gaúcha. E recentemente, agora em 2022, foi divulgada uma lista
de estados que têm o maior número de suicídio. E em primeiríssimo lugar aparece o Rio Grande do Sul. Então, claro, existem uma série de fatores que certamente levam uma pessoa, ou podem levar uma pessoa ao suicídio. Não é uma decisão tomada de um minuto para o outro. Acredito eu, não sou psicólogo, que a pessoa ela passe por uma série de problemas, que isso pode ensejar um quadro depressivo e, posteriormente, a pessoa tomar uma decisão como essa. Então, essa é uma das objeções. Olha, o policial ele é fruto da sociedade gaúcha, que por si só está no topo da lista. Uma outra coisa, quando se fala em tropa, dá a entender para a população que é a tropa que está na ativa. Mas a gente sabe que parte desses números, pelo menos daqueles apresentados suicídios, uma porcentagem significativa ali daqueles que estão na reserva, ou seja, não são aqueles policiais que necessariamente estão ainda na rua atuando. E uma outra coisa ainda é que isso não é uma prerrogativa só da Brigada Militar, mas que, na verdade, em todos os estados, o grupo social que mais comete suicídio hoje, que mais fica depressivo e, consequente, comete suicídio, são de policiais militares, né? Então, isso não é uma coisa restrita ao Estado, pega todo o Brasil e não só as polícias militares, mas também as outras forças policiais, como a Polícia Civil, por exemplo, e assim por diante. Como é que a gente pode responder essas objeções que, de alguma forma, tentam minimizar o problema? O que tu diria? Eu, como eu digo, né, eu tenho a minha opinião própria sobre isso. Quando se envolve política, dentro de alguns setores, acabam prejudicando, né? Porque todo mundo sabe que eu não posso falar mais do que isso porque é um cargo. Sim, né? Sim. Então, isso acaba, sim, prejudicando, mas hoje eu vejo, né, eu como policial, eu vejo que algumas coisas elas têm que ser mudadas. Elas têm que ver mais a questão do ser humano. Né? Vou dar outro exemplo do governo do estado. Vai lá, larga viatura, colete, armamento. É necessário? Muito necessário. Graças a Deus, de uns anos para cá, isso melhorou. Mas estão esquecendo do principal, que é o ser humano. Uhum. O ser humano que leva a viatura, que é o policial militar, o bombeiro, o policial civil, né, o colega lá da SUSEP. Então, eles estão esquecendo de valorizar o ser humano. E não pode. Não pode. Nós temos que ter valorização. Principalmente nós da Brigada Militar já viemos há muitos anos buscando um plano de carreira que seja contento do nível médio, né, ao qual nós representamos, e a gente não é atendido. Se é uma coisa boa para nós, é uma coisa boa para o comando, e vai ajudar o Estado, faça, ajude. Sim. Né? Porque isso acarreta no quê? Numa melhora funcional para o brigadiano, acaba melhorando o salário, porque vem um aumento quando tu troca de cargo, né, de patente, e isso tudo acaba ajudando a melhora na saúde mental do policial também. Então, essa questão política, ela assola o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e ela tem que ser revista a alguns pontos, né? Ela tem que atuar da forma certa. Hoje a gente vê também, infelizmente, muitos usando para o mal, né? E não deveria, porque o senhor sabe, o senhor foi eleito para cumprir seu papel com o povo, e pelo que eu acompanho nas suas redes sociais, o senhor faz isso, e isso é importante, precisa disso, e nós também lutamos para que mais políticos sejam assim e nos ajudem, né? Nos ajudem porque é necessário. A questão salarial é uma questão. Eu estou com 48 anos, desde que me conheço por gente. A Brigada ela busca um melhor como é que eu vou dizer? Remuneração? Isso, para a Brigada. Eu sei que, como o senhor falou, já muitas coisas evoluíram, né? Mas ainda a gente sofre com governos anteriores que foram depreciando, foram desvalorizando. E a questão salarial, ela afeta tanto o brigadiano em si como a família, né? Porque quando tu não consegue dar um sustento devido para a tua família, tu é obrigado a fazer outras coisas fora da farda, né? E a gente sabe que isso é um grande problema na Brigada Militar, porque o brigadiano acaba tendo que exercer outras funções que não deveria ser, né? Ele deveria usar aquela hora de descanso dele, né, para que a sua mente, o seu corpo tivesse descansado, para que quando ele voltasse
a farda de novo estivesse tranquilo, né? Não existe nenhuma política, nenhum sinal do governo, por exemplo, desse governo atual agora para essa equiparação salarial? Até o momento, infelizmente, não. Foi nos dado 6% da reposição ano passado, final do ano, mas isso não cobre praticamente nada. 6% hoje, na atual conjuntura, é nada. Nós estamos há vários anos sem receber sequer a reposição da inflação. Já está chegando a quase 60%. Nossa. Estamos há 8 anos sem reposição real de salário. E 2019, quando se teve os pacotes do governo, para nós, de soldado a tenente, falta ele nos pagar 3,1% da lei da verticalidade. É uma lei vigente, ou seja, ele está descumprindo uma lei e não nos paga. Então, tudo isso acarreta na diminuição do salário do brigadiano, acarreta na redução do poder de compra, e isso afeta diretamente a sociedade também. Com certeza. Hoje, tu acaba entrando no superendividamento por questões que cada vez mais o teu salário está defasado, acaba que não aumenta a arrecadação do IP Saúde. Então, tudo isso entra no contexto. E aí agora vem essa questão da taxação do IP Saúde. Vai tirar mais dinheiro do bolso do servidor. E aí vem a questão, até me passei na resposta anterior a respeito dos veteranos, que são os mais prejudicados, porque o governo tirou em 2019, simplesmente chegou lá e tirou, com a questão da Previdência, dinheiro do bolso dos veteranos que cumpriram o seu papel com o Estado há 30, 33, 35 anos, e simplesmente foi lá e pegou dinheiro do bolso. Aquele que está estabilizado financeiramente, beleza, mas e aquele que tem um filho com necessidade especial, que tem a esposa com doença, que está doente, que compra remédios, tudo isso afeta. E aí acaba vindo, mais uma vez, uma sobrecarga e acaba, infelizmente, acontecendo essas barbaridades que aconteceram. Porque o veterano, quando ele obtém essa graça, né, de chegar lá e se aposentar, né, a gente sabe que tem muitos que não conseguem, acabam falecendo ou né, não conseguem chegar à aposentadoria. A maioria, quando chega a esse estágio, já tem algum problema de doença, ou psicológica, né, ou doenças, enfim, inúmeras doenças. E aí o governo vai lá e tira dinheiro do bolso dele e não repõe, né, e aí, pelos projetos que a gente vê, ainda quer retirar mais ainda, né. Então, dentro de todo esse contexto que a gente está ouvindo o senhor falar e tudo que a gente vê, a gente chega a uma conclusão que a tropa está doente mesmo, né? E não é, às vezes, não está doente, porque são vários fatores que vão espremendo o brigadiano contra a parede, que chega um momento que ele não tem para onde correr, né? Não tem para onde ir. E a associação, ela procura dar esse apoio, ela procura proteger esse brigadiano. Eu recomendo que as pessoas entrem no site da associação, vão ver que vocês têm várias ações dentro ali de busca de solução para o problema para o brigadiano. E aquele que não é filiado ainda, Galvão, tem liberdade de ir lá e se filiar, né? Claro. Como eu sempre brinco, né? A associação, nós da diretoria, nós somos uma ferramenta na mão dos associados. Quem nos dá esse suporte é o associado. A gente está lá por eles, pelos colegas. Às vezes o pessoal critica, que é normal isso, né? Isso acontece dentro da sociedade. Onde existe ser humano, há críticas, né? Mas a crítica, quando ela vem construtiva, ela é muito válida. Nós somos uma diretoria bem transparente. Até aproveitar o espaço, mandar um abraço aí para o nosso vice-presidente, o Vols, não pôde estar aqui hoje, toda a nossa diretoria, e os nossos colegas que não são sócios, que venham a se associar, que venham a fortalecer a associação, para a gente poder cada vez mais estar lá conversando com os deputados, brigando, né, construindo projetos juntos, que eu não posso pensar só em mim, a gente pensa sempre no coletivo, né, que é o nosso forte, tem que ser assim. Uma associação consistente, uma associação numerosa, ela só tem o objetivo de conquistar os anseios, né? Então a gente está aí nessa luta. A gente está criando também, dentro da associação, e vamos lançar a semana que vem, o departamento de veteranos, porque a gente sempre cita,
o veterano, ele construiu a brigada para nós mais novos estarmos aqui. Nós, no meu caso, que estou no meio da tabela ali, vou ajudar a construir para o pessoal que está entrando hoje. Nós conscientizamos o pessoal mais novo a se associar, a se inteirar dos projetos do governo, porque hoje tu entra na brigada com um salário razoavelmente bom. Não o que merecemos, pelo risco que corremos, mas razoavelmente bom. Só que com esses projetos que o governo fez, principalmente ali na assinatura da Lei da Recuperação Fiscal, nós vamos ficar 8 anos com salário congelado. Então, esse brigadiano que entrou hoje, ali na frente o salário dele vai estar defasado, porque não recebe a reposição, não recebe as vantagens. Eles não têm vantagem, né? Eles já entraram sem, nós perdemos o que tinha. Que se dizia direito adquirido, mas direito adquirido perdemos. Por questões da justiça. Até estamos, né, brigando na justiça para reaver esses direitos, para tentar também, com isso, auxiliar na melhora da saúde financeira e saúde mental da tropa. A gente sabe que é um trabalho árduo, porque é um trabalho político. Muitos não entendem isso, não compreendem. Mas a associação não está fazendo nada. Não, nós estamos. Porém, a política ela é assim. Ela nos trava em algumas coisas. Que não deveria. Né? Então, mas a gente está aí à disposição para construir, né? Ouvimos os colegas, o pessoal chega lá e diz assim, mas agora vocês estão aqui, a porta está aberta. Sim, e vai estar sempre aberta, porque nós somos assim. A associação é para isso. É para isso. Antes de eu passar para o Douglas, a gente já está chegando no final do nosso podcast, eu quero eu quero ressaltar aqui e dar meus parabéns à tua gestão por se importar com o veterano. Né? Porque a gente olha, o brasileiro gosta muito de olhar para os americanos, né? E o americano lá, se tu serviu 1 ano o serviço obrigatório, tu já é considerado um veterano e tu tens um reconhecimento tremendo dentro do país. O Brasil ainda peca muito ainda em reconhecer aqueles que doaram a vida, né? Tanto em qualquer uma das forças, seja militar, seja civil, seja exército, marinha ou aeronáutica, nós pecamos ainda. Quando eu vejo uma associação abrir um departamento para os veteranos, olha, dou os parabéns, porque eu tenho certeza que vocês terão muitos frutos, né? Por aqueles que tu falou aí. Foi eles que construíram a brigada para que vocês estivessem. Sem dúvida. Bom, tudo isso que a gente está falando agora sobre a questão do salário, valorização do veterano, tem impacto direto no assunto principal que nós estamos tratando aqui, né? E às vezes são atitudes bastante simples, ou iniciativas muito simples, de valorização, de reconhecimento desse pessoal, que acaba gerando um impacto positivo muito grande, né? Então, é importante destacar também, falando aqui em veteranos, que foi proposta e já aprovado aqui pelo vereador Mano em Cachoeirinha, o dia do veterano da Polícia Militar, né? Então nós temos no nosso cronograma aí promoção de alguns eventos nesse dia, que coincide também com o aniversário do 26º Batalhão de Polícia Militar, né? Então tudo sempre pensado aí, não só na busca de direitos, mas socialmente falando, o reconhecimento e assim por diante, né? Tudo isso gera um impacto muito positivo. Vereador Mano e eu, nós pensamos muito antes de fazer podcasts abordando esse tema. Porque existe, de certa forma, digamos assim, nós ficamos numa sinuca de bico. Por ser um tema sério e delicado. Por um lado, existem diretrizes, nós sabemos disso, sobre a abordagem desse tipo de tema, porque pode servir supostamente de gatilhos para que outros casos aconteçam, né? Falando mais especificamente sobre a questão do suicídio. Só que, por outro lado, nós temos campanhas internacionais que são muito fortes aqui no Brasil, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, que fala exclusivamente sobre a questão do suicídio, que é a campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, né? Então, por um lado, a gente tem que tomar um cuidado em falar, mas, por outro lado, a gente tem que abordar um assunto. E que, de fato, como foi dito aqui, apesar de algumas objeções que tentam amenizar o problema, é um problema que tem que ser abordado e que nós temos que encontrar aí algumas soluções, e o Galvão já fez aí uma pequena lista da atividade da associação em buscar esses direitos, a questão do aumento salarial, etc, etc. Bom, o que eu queria ver contigo é o seguinte, claro que nós não vamos falar especificamente sobre a questão do suicídio, possíveis causas do suicídio, porque nós vamos ter um profissional falando sobre esse assunto. Mas tu tocou num ponto que eu achei muito interessante, já que boa parte da nossa audiência aqui certamente vai ser de policiais militares ou policiais de uma forma geral.
é sobre esse preconceito que existe dentro da própria tropa, tá? De procurar ajuda. Ou seja, o policial militar, na condição em que ele se encontra, ele pensa, não, eu sou o super-herói, é eu que tenho que passar segurança para a sociedade, aquele cara que não tem problemas de certa forma. Então, cria-se uma casca, vamos dizer assim, no policial. Então, ele acredita que procurar ajuda é um sinal de fraqueza. Sem contar que, no caso da polícia militar, mais especificamente, a gente sabe que existe, claro que isso tem se perdido aos poucos, um certo abismo entre praças e oficiais. E muitas vezes o setor de saúde ou psicossocial da polícia militar, o quadro de profissionais que atendem esses praças são justamente de oficiais, e o que acaba inibindo mais ainda. Então, o que tu poderia falar sobre isso? Sobre essa questão do brigadiano procurar ajuda, de vencer esse preconceito e de como que a brigada poderia lidar melhor com esse receio, muitas vezes até justificado, diga-se de passagem, de ser atendido por um oficial. Por que existe isso? Isso é uma mística já antiga, né? Isso muito antes de eu entrar na brigada sempre existiu. Isso em outras forças também, né? Não só a questão brigada militar. O senhor serviu a aeronáutica, o senhor sabe que existe essa... Eu sou contra essa divisão, porque a divisão ela só enfraquece, né? Eu vejo que... Eu dou um exemplo sempre. Uma casa, ela não começa a ser construída pelo telhado, ela começa pelo alicerce. Hoje nós soldados, sargentos, tenentes, nós somos esse alicerce. Então, o topo, eles têm que fazer a gestão, têm que nos ajudar. E nós aqui embaixo, que executamos o trabalho, nós temos que ter essa valorização. Né? E esse receio, ele é muito antigo. Por questão do militarismo, por questão a própria chacota dos colegas. Né? Quando eu vou lá procurar uma ajuda. Mas o Galvão tá louco, o Galvão é 18ão, né? No nosso jargão. Então, isso acaba prejudicando também. Então, são vários limitadores que existem, né? Isso são barreiras, né, que a gente diz, né? Que tem que ser, elas têm que ser transpostas, de alguma maneira. Mas, para isso, tem que existir um consenso. Excelência ninguém vai chegar. Nós somos seres humanos. Né? Mas tem que ter um meio termo, tem que ter um consenso. É bom para ti? Vamos junto. É bom para ti? Vamos junto. Mas todos no mesmo caminho. Não adianta chegar em determinado ponto, para mim já aqui tá bom e eu vou para cá e ferrar o resto. Não, tem que ser uma construção conjunta. E essa questão do policial não procurar ajuda é justamente o que eu falei no início. Se perde muito. Então a gente tem que construir, nós como associação, construir junto ao comando da brigada para que se possa levar ao legislativo algumas alterações na legislação para que não se perca isso. Esses casos que são realmente comprovados, que necessitam de ajuda, cara, tu não pode perder. Porque essa perda te acarreta em mais problema. Porque se tu está endividado, aí tu vai procurar uma ajuda para tentar sanar esse problema. E aí tu perde mais dinheiro? Sim, não tem, né? Tu vai chegar no final do mês... Aí tu recorre ao bico. Né? A grande maioria dos brigadianos fazem bico. Por quê? Para uma complementação. Para te poder botar um filho numa escola, para te poder ter uma qualidade um pouquinho melhor de vida, porque hoje todo mundo sabe que o custo de vida é muito caro, em qualquer lugar. Sim. Né? Não é, o cara quer ser mais que... Não, tu quer ter um conforto. Eu, principalmente, que vim de pais humildes, a gente sempre foi humilde. Tu quer dar um pouquinho de coisas melhores para o teu filho, mas tu não pode... Tem que ensinar a pescar, né? Não pode dar o peixe pronto. Mas tu quer dar essa qualidade de vida. E hoje está complicado, por várias questões, né? Porque uma coisa assim, Galvão, um brigadiano hoje não é luxo ele ter um carro. Para ele é útil, né? Porque evita dele estar dentro de um ônibus fardado, evita dele estar parado numa parada de ônibus, esperando um ônibus, dá mobilidade para ele hoje, para te manter um carro, uma família. Isso custa dinheiro, né, cara? O custo de vida se tornou muito caro, como tu falou. E quando não há essa equiparação salarial, ou quando ele adoece, né, como já se falamos, e ele acaba trabalhando doente para não perder o seu salário, né, aí a coisa complica, né? Complica bastante. O policial, como qualquer outra pessoa, ele não quer só sobreviver, ele quer viver. Quer viver, né? Exatamente. Ele é um trabalhador, né, gente? Claro. É um trabalhador, como qualquer outro. presta o seu serviço e quer receber o seu ordenado no final do mês. Exatamente. Né?
Então, fazendo meu último comentário aqui, já para a gente poder encerrar. Essa mesma pergunta que eu te fiz, eu fiz para o coronel Douglas, que é o coronel, além de subcomandante, responsável por toda a parte operacional da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. E, na verdade, são pequenas mudanças ou iniciativas que mudam muito. Então, por exemplo, esse formalismo do brigadiano, procurar ali um profissional da área de saúde, aí precisa notificar, precisa informar e tal, aquele receio que ele tem. Aí ele citou um exemplo que eu achei muito interessante. Durante um tempo ele foi o comandante do BOP, aqui RS. E justamente por ser um grupo menor, e obviamente com as mesmas pressões, ou talvez até mais dos demais agentes que estão na rua, eles tinham esse mesmo problema. Olha, precisamos cuidar da mente dos nossos policiais, que é o fator principal ali, né? E aí eles perceberam o seguinte, esse mesmo receio. Então, o que eles fizeram? Eu não sei se é um psicólogo ou uma psicóloga responsável por todo o batalhão, e ele não fica numa salinha isolada ou separado. Todas as vezes que tem confraternizações, até treinamentos dos policiais e tal, o psicólogo ou psicóloga está sempre junto, para que haja essa aproximação, para que haja essa liberdade. E aí sim, às vezes até no momento de descontração, o policial chama o profissional no canto e diz assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. Então acabam tendo o coração muito mais aberto, porque também não adianta eu procurar uma assistência médica e não, digamos, abrir o meu coração ou não contar o que realmente está acontecendo. Aí realmente o profissional não vai ter como ajudar. E isso tem funcionado e muito lá. Claro que nós estamos falando de quase 20 mil homens. É praticamente impossível fazer isso com toda a corporação, mas só para mostrar que um pequeno caso deu super certo, que pode ser aplicado nos demais casos, né, para justamente quebrar essas barreiras e até mesmo esse preconceito que existe entre os próprios policiais. Então, muito em breve, nós vamos ter uma pessoa aqui da área da saúde, da saúde e psicologia, falando exatamente sobre essa questão, como procurar ajuda, quais órgãos procurar e assim por diante, né? Seria isso. Presidente Galvão, prazer te receber aqui no nosso podcast. Estamos chegando ao final. Agradecer demais aí essa parceria. O Galvão a gente esteve lá na associação, na sede, nos recebeu lá de braços abertos, né, cara, camarada pra caramba. Vou deixar uns minutos para te fazer as tuas considerações aí e dizer que o nosso gabinete está sempre aberto aí, a gente vai ter algumas ações junto aí em relação aos brigadianos, mas a Cachoeirinha está te esperando aí de braços abertos sempre. Obrigado. E só para contribuir ali que tu falou da questão do BOP, né? Sim. E realmente, o BOP ele tem que estar com o psicológico em dia, porque o BOP é o Batalhão de Operações Especiais especializado em tudo, né? Eles vão para as ocorrências de alto risco, é tudo com eles. Então, eles como esse grupo é fechado, já não é fácil tu entrar, porque é um curso muito puxado, né, pro pessoal. Eu admiro, né, quem passa nesse curso, porque realmente assim, ó, tu tem que ter um preparo muito bom. E realmente a questão do Departamento de Saúde vir aqui ou procurar trazer alguém da saúde, isso é muito importante, porque eles têm a parte técnica, né? Exato. Nós temos a parte prática, nós vivenciamos. Sim. E eles têm a parte, né, como eles vê de fora, como eles analisam cada um. Então isso é muito importante, até para contribuir na conversa, né? E seria bom também um debate uma hora, com todo mundo junto, né? E agradecer a oportunidade, mais uma vez convidar aos nossos colegas que não são sócios ainda, que venham a se associar, que venham a fortalecer, que venham nos ajudar nesses projetos, que a gente precisa, ninguém faz nada sozinho, nós temos que estar unidos, né, para combater esse mal maior que está acontecendo. Agradecer também a vocês pela oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo projeto, né, da questão dos veteranos, e contem conosco o que precisar de nós como associação para valorizar os nossos veteranos, para valorizar os nossos colegas da ativa que estão ali combatendo o crime diretamente em Cachoeirinha, né? Vocês conhecem inúmeros policiais, e nós estamos lá para dar o suporte jurídico, né, para dar o suporte para o associado. Isso tudo nós fizemos lá dentro da associação. Sim. Nos procure, né, não deixe para a última hora, quando a gente sempre brinca, né, deixa a água bater no pescoço, procurar. Não, venha se associar. A mensalidade, a gente diz, R$60. Mas, cara, R$60 ali na frente, ela pode valer muito. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou sócio desde que eu entrei para a brigada.
muito pouco usei o jurídico, mas eu continuo sócio. Porque eu posso cobrar dos meus representantes, eu posso ajudar, entendeu? Então, por isso, a importância do colega ser associado. Então, agradecer a oportunidade, ficamos à disposição. Nossa diretoria deixa um abraço também. Quando quiserem voltar lá na associação, serão muito bem-vindos. Então tá, gente, estamos chegando então ao final de mais um ManoCast. Agradecendo então ao Thiago aí, que está do outro lado da câmera, ele e o parceirão ali, ao presidente Paulinho aí, que sempre nos cede com o maior prazer aí a estrutura para que a gente possa produzir o nosso ManoCast. Em breve estaremos com mais um entrevistado aqui, e em seguida vamos trazer o Galvão de novo aí para nós fazermos mais um debate a respeito desse assunto. Vamos falar sobre PREC. Viu, Galvão? Te prepara aí. Boa tarde, um bom dia e uma boa noite a todos.